Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, bases de arrênios, tá? A gente vai dar continuidade às funções inorgânicas, então, né? Falamos já em relação aos ácidos e hoje a gente trabalha com um grupo um pouquinho menor, que são as bases, mas de extrema importância, tá? A lógica é mais ou menos a mesma de ácidos, a gente faz a classificação, fazemos a nomenclatura e falamos um pouquinho sobre algumas bases presentes no cotidiano. O que se diferencia agora é que base é um conteúdo bem mais restrito, não tem todas aquelas exceções, é um conteúdo bem mais bacana de trabalhar do que ficar trabalhando lá com os ácidos, onde a gente tinha N variáveis para levar em conta. Quando a gente vai falar de bases, a primeira coisa é lembrar a definição, então dada por Arrhenius. Quando o Arrhenius define as bases, ele fala que são compostos que em água sofrem dissociação iônica, liberando o íon hidroxila nessa solução. Vale lembrar que as bases elas vão ter como fórmula geral um cátion ligado ao OH e aí com uma quantidade X de OH conforme a carga deste cátion. Quase que todos os teus cátions serão metais. Então você pode muito bem pensar que a sua base ela é um metal ligado ao OH. A única base que não vai ser um metal ligado ao OH é esse caso aqui, ó, que a gente vai ter o NH4OH. Tá? Esta é a nossa única base que não vai ter um metal. Todas as demais bases têm metais. Essa é a única base que tem ligação covalente e não ligações iônicas. É legal você ter a clareza disso, porque muitas vezes você pega um composto, como por exemplo um ácido orgânico, e ele acaba em OH. E a gente repara muitas vezes o aluno falando: ah, professor, acabou em OH, então é base. Cuida com essa definição, tá? Porque o ácido orgânico, ele vai acabar em OH. Olha ele aqui, ó. CH3COOH. Esse aqui é o ácido acético. Só que, embora tenha este OH no final, ele não libera essa hidroxila. Tá? Na realidade, o que ele libera é um hidrônio, o H+, e o ânion acetato. Então, cuidado que esse cara aqui, embora tenha o OH, ele não é uma base, e sim é um ácido. As bases, então, a gente vai levar em conta sempre a presença do nosso cátion, né? Lembrando, o íon hidroxila é o OH-, então ele é um íon monovalente. Quer dizer, se eu tiver 4 hidroxilas numa base, significa que o metal ou o cátion ali é tetravalente. É o caso que vocês visualizam aqui no cálcio. Tá vendo? Ó, hidróxido de cálcio em água libera 2 hidroxilas, então o cálcio ele vai ter que ser o quê? Mais 2. E por que o professor está falando sobre isso? Porque no tetra de vocês tem um equívoco. Se vocês olharem na figura aqui do tetra, ó, aqui está como cálcio 1. Então, por favor, arrumem para cálcio mais 2. Beleza? Então, só dá uma ajeitadinha aí, coloca ali para cálcio mais 2. Só vamos fazer o 2 bonitinho aqui, porque... Aí, ó. Tá? Deixa isso aqui arrumado lá no teu tetra. Agora, quando a base cair em água, ela vai liberar os seus íons. Então, sabendo que isso ocorreu, né, essa dissociação, nós podemos dizer que nós temos, então, um processo condutor de corrente elétrica, uma solução eletrolítica. Foi abordada lá atrás, nas aulas 19 e 20. Gente, classificação de bases. As bases se classificam em relação essencialmente a 3 conceitos. Nós temos um quarto, mas vocês vão ver que eu vou mostrar que é uma única base. Então, a primeira coisa que nós levamos em conta é o número de hidroxilas presente nessa base. Quando eu vou levar em conta o número de hidroxilas, eu vou pensar da seguinte maneira. Olha só. A minha base ela pode ter uma hidroxila, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro. E aí eu vou levar em conta a mesma ideia que eu usei para o ácido. Então eu vou dizer que eu tenho uma monobase quando ela liberar uma hidroxila, uma dibase quando ela tiver duas, uma tribase quando tiver três, ou uma tetrabase quando ela tiver quatro hidroxilas. Lembrando que uma base, quando colocada em água, ela libera todas as suas hidroxilas. Então, se aparecerem duas hidroxilas, ela é sempre uma dibase. Tá? A gente não tem exceções aqui. O exemplo está aí do lado para vocês, né? O hidróxido de sódio, uma monobase, o hidróxido de cálcio, uma dibase, alumínio, uma tribase e de chumbo 4, uma tetrabase. Podemos também classificar essas bases em relação à sua solubilidade em água. De maneira geral,
As bases de metais alcalinos são bases solúveis, assim como a base do íon amônio, ou seja, o NH4OH. São pouco solúveis as bases formadas por metais alcalinos terrosos. Só levando em conta, gente, que nós classificamos o hidróxido de magnésio como uma base insolúvel. Tá? Então, todas as bases de metais de transição, dos outros metais, lá dos grupos 13, 14, 15, e também de magnésio, são chamadas de bases insolúveis em água, levando em conta sempre 25 graus Celsius. Nessa ideia de falar de base, nós temos uma primeira aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Olha ali, ó, hidróxido de sódio. O nome popular dela é importante você conhecer, soda cáustica. Ela é usada em limpa-forno. Para o pessoal que estava aí na aula ao vivo na segunda-feira, que a gente estava discutindo exercícios, esse era o exemplo que eu estava falando de produto de limpeza baseado em hidróxido de sódio, que a gente estava discutindo naquela questão de assertivas, que poderia ser a resposta com essa, ou lá no caso com o hipoclorito. Então, ela é bastante usada, tá, para fazer desentupimento de pias, é usada na síntese do sabão, é uma base extremamente corrosiva, extremamente forte. Também podemos destacar o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele já foi utilizado como desodorante. Esse líquido meio pastoso, esbranquiçado aí, ou conhecido popularmente como leite de magnésia, ele foi usado por muito tempo como desodorante e ele era passado nas axilas, principalmente no período da Primeira Guerra. Afinal, por ser uma base, ela combatia o suor ácido e os gases ácidos liberados ali na transpiração, minimizando o odor. Claro, gente, até hoje é usado, tá? Algumas pessoas usam ainda ele como desodorante, mas o principal uso que a gente tem para o hidróxido de magnésio atualmente se dá como antiácido estomacal. Por ser uma base, que a gente já vai falar sobre a força dela, mas é uma base fraca, ela pode ser utilizada como um medicamento. Então, num caso de azia, um excesso de acidez estomacal, o consumo de hidróxido de magnésio vai combater esse excesso de ácido. Nós podemos também falar então sobre essa força que eu acabei de citar. E as bases, elas vão se dividir somente em dois grupos. Ou elas são fortes, no caso, seriam as bases de metais alcalinos e as bases de metais alcalinos terrosos, exceto o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio. Então lembra que a bela magrela é fraca, tá? Olha só. Lembra aqui, né? Que a bela magrela é fraca e o demais, todos eles aí são fortes. Quando a gente fala do grau de dissociação iônica, é aquele alfa, igual nós falamos para ácidos. Quando eu falo que uma base é forte, eu digo que o alfa dela é de 100%. Quer dizer que todas as estruturas daquela base sofrem processo de dissociação iônica. Já uma base fraca seriam todas as demais bases, claro que incluindo, né, berílio, magnésio e também o hidróxido de amônio, o NH4OH, que não é uma base metálica, aliás, a gente já falou, é a única base que não contém metal, é uma base fraca e também, galera, é a única base que é volátil, ou seja, a base que vai se decompor liberando vapor. O hidróxido de amônio, quando aquecido, ele se quebra em gás, amônia e água, ou também pode liberar o íon amônio na forma gasosa, tá? E esse íon amônio vem a reagir mais à frente. O mais comum é nós termos a decomposição para amônia gasosa, é o mais fácil de fazer aí. O alfa está aqui, como você calcula, pelo número de espécies dissociadas sobre o número de espécies total. Então, se eu tiver lá 100 moléculas e eu falar que 80 delas se dissociaram, eu sei que o alfa para essa base ele é 0,8 ou de 80%. Aí eu tenho uma outra base que eu tenho as mesmas 100 moléculas e somente 20 delas se dissociaram. Aí eu vou lá, calculo 20 por 100, dá 0,2. E eu chego à conclusão que ambas são fracas. Aquela que ionizou 20 e aquela que ionizou, ou dissociou, perdão, 80. Qual das duas é mais forte? Quanto maior for o grau de dissociação iônico, mais forte é a sua base. Então, aquela que estava dissociando 80%, ela é mais forte do que aquela que dissociava 20%. Muito embora as duas sejam classificadas como bases fracas, porque elas não chegam a 100%. Quando a gente fala de base fraca, também vem muito à mente o hidróxido de alumínio, outro caso de antiácido. O hidróxido de alumínio, como o alumínio é um metal trivalente,
ele vai ter a fórmula AlOH3. Então, ele libera 3 hidroxilas, um pouco mais do que o magnésio, que liberava somente 2. E o hidróxido de alumínio ele se mostra como um medicamento que vem depois do hidróxido de magnésio, prometendo aí um efeito mais rápido no alívio da azia. Tá? Então, outro caso aí. E agora a gente dá uma olhadinha nessa informação sobre força de ácido, força de base. Vou passar aqui a tela para a gente trabalhar com o simulador lá do FET e a gente dá uma olhada aqui. Passei aqui então para a nossa tela do simulador, tá? Soluções ácido-base. E o que eu queria com vocês era mostrar justamente, galera, a diferença de pH, que nós não falamos ainda, e de comportamento na condução de corrente elétrica para ácidos e bases fortes ou fracos. Agora que a gente já sabe, né, o que é um ácido, o que é uma base, dá para a gente analisar isso. Olha só, a água pura, eu tenho um pH igual a 7. Quando eu coloco um ácido forte em solução, reparem que todas as moléculas do ácido forte, ou quase todas, sofreram o processo de ionização, liberando o ânion e o hidrônio. A gente pode até colocar aqui ó, o gráfico das quantidades para que vocês percebam. Ó. A quantidade de ácido que sobrou é insignificante, a concentração de água é constante, porque é água em água, a concentração de íon, ou de ânion, né? E a concentração de cátion e hidrônio aqui. Agora, se eu coloco um ácido fraco, reparem que, primeiro, o pH fica mais próximo de 7, então ele fica um pouco mais alto. Por quê? Nem todas as moléculas do ácido sofreram o processo de ionização. Repara aqui, ó, eu tenho ânions e eu tenho cátions. Olha o gráfico. Olha a quantidade de ácido aqui que não ionizou. Pô, professor, mas a gente está falando de base. Então vamos comparar isso com as bases. Olha a base aqui. A base forte, ela dissociou, não tem quantidade de base. Olha o pH, subiu lá para 12, então a gente já sabe, né? Podemos lembrar aí, pHs de 0 a 7 são neutros, são ácidos, perdão. 7 é neutro, de 7 a 14 são básicos. Se for uma base fraca, reparem que essa barrinha aqui do insignificante ela vai mudar. Olha ali. Agora eu tenho um pouco da base. Eu tenho a água, tá? Ele deixou aqui a amostra da água, e eu tenho a minha base também separada. Consigo perceber isso através do pH, mas também consigo fazer o teste de condução de corrente elétrica, que era o principal motivo de mostrar para vocês. Observem aqui os raios bem pequenininhos em relação à condução de corrente para água pura. A gente vai falar em equilíbrio químico que a água, embora mesmo pura, ela conduz um pouquinho de corrente elétrica, porque existe aquele processo de auto-ionização. Agora, quando eu saio da água pura e pego uma base fraca, repara aqui ó, como aumentou a quantidade de condução, o tamanho dos raiozinhos amarelos. Então, eu tenho maior condução. Quando eu vou para uma base forte, olha só a condução agora, aumentou bem mais. Então, nós podemos dizer que quanto maior a força do teu eletrólito, seja uma base ou até mesmo um ácido, tá? Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa aqui com o ácido, maior é a condução de corrente elétrica. E a gente pode dizer que bases fortes são eletrólitos fortes, portanto, conduzem bem corrente elétrica, e bases fracas são eletrólitos fracos, conduzem, portanto, em solução aquosa, pouca corrente elétrica. Tá? A ideia aqui era só fazer esse comparativo. Vamos voltar lá para o slide. Estamos de volta aí. Então, dando sequência, a gente vai para a nomenclatura. Galera, a nomenclatura de base é muito intuitivo. Eu já falei o nome de várias bases aqui ao longo da aula, como um ato falho, depois que eu percebi eu continuei. Para uma base, eu vou dividir a nomenclatura em dois sistemas. Quando o metal tiver um NOx fixo, então, metais alcalinos terrosos, o alumínio, a prata, tá? Elementos que, o cádmio, né? O zinco, elementos que têm o NOx fixo. Nesses casos, a base vai ser nomeada como hidróxido de e o nome do cátion. Olha o exemplo aqui, ó. O Na é o sódio, então hidróxido de sódio. Ou o Ca, que é o cálcio, hidróxido de cálcio. Poderíamos também nomear essas outras. Pausa o vídeo agora e dá o nome para estas bases aqui. Espero que você tenha colocado. Vamos conferir. Hidróxido de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de berílio, de magnésio, de cálcio e de estrôncio. Reparem que,
Por serem metais de inox fixo, eu só boto o nome do metal, mesmo sendo uma monobase ou uma dibase. Tá? Dentro dessas bases, eu ainda chamaria a atenção de vocês para o hidróxido de potássio, que é utilizado para fazer alguns sabões. Tá? Alguns tipos de sabão são feitos a partir do hidróxido de potássio. A espuma de barbear, por exemplo, usa o hidróxido de potássio na sua confecção, porque ele deixa uma espuma mais macia, mais hidratante, e aí você tem um melhor efeito lá na pele. Tá? Também podemos dizer e chamar a atenção para o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? É no caso do forrador dentário, que é utilizado por dentistas na hora de fazer alguns tratamentos na arcada dentária ou nos dentes das pessoas aí. Tá? Então, uma outra situação, outro uso aí para esse hidróxido. E se, por acaso, o meu NOx for variável? Quando o meu NOx é variável, eu primeiro tenho que conhecer os possíveis NOx daquele elemento, tá? Ou pelo menos calcular. Como é que eu vou calcular? Olhando quantas hidroxilas tem. Então aqui, ó, Fe tem 2 hidroxilas, então eu sei que é ferro 2. Fe tem 3, eu sei que é ferro 3. Como é que eu vou dar o nome para isso? Eu vou utilizar hidróxido de, o nome do elemento, então, hidróxido de ferro 2, porque eu tenho 2 aqui como NOx. Esse 2, ele vai em algarismo romano. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. E aí, claro, eu poderia colocar para qualquer metal de transição que tenha NOx variável aí, esses nomes. Infelizmente, essa nomenclatura com ferro 2, ferro 3, muitas vezes não é tão utilizada. Muitas vezes nós percebemos o uso um pouquinho diferente. Nós percebemos o uso com as terminações ico e oso, com os sufixos usados na nomenclatura. Quando é que eu vou usar esses sufixos? Ao invés de falar hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, eu vou olhar para o NOx do ferro. O ferro pode ser 2 e o ferro pode ser 3. Então, para o ferro 2, que eu sei que tem o menor dos NOx possíveis para o ferro, eu vou trocar esse hidróxido de ferro 2 por uma terminação oso. Claro que eu não vou colocar ali hidróxido de ferro oso, não faz sentido. Então, primeiro, eu tiro o D, tá? Deixa de existir o D e se torna hidróxido ferroso. Para o ferro 3, que é o meu maior NOx do ferro, eu vou usar a terminação ico. E aí eu vou colocar hidróxido férrico. Tá? Então, lembra que você tira esse D e coloca a terminação aí oso ou ico. Aqui eu coloquei outros exemplos, tá? Do cobre, que é cuproso e cúprico, do estanho, que é estanoso e estânico. Nós temos os casos do ouro, que é áurico e auroso. Tá? Então, o ouro 1 é o ouro auroso, o ouro 3 é o áurico. Recomendo bastante que vocês conheçam, né, alguns desses íons. Falando nesses íons, nós podemos salientar aí o uso do hidróxido férrico. Um problema que a gente tem aí, em caso de alimentação animal, mas também nos seres humanos a gente tem, né, é o caso aí da anemia. E eu trouxe para vocês uma aplicação do hidróxido férrico de forma uma solução injetável para tratamento de anemia de animais, tá? O Nutrifer 20% aí, ele é uma solução, na verdade é um complexo do hidróxido férrico com açúcar, tá? Com dextrose para que possa ser injetado, mas é um medicamento que tem como ideia aumentar o teor de ferro 3 na corrente sanguínea. Tá? Existem alguns medicamentos que fazem isso também, que nós podemos utilizar. Talvez alguém de vocês já tenha tomado, né, o Sadol, que era para abrir apetite, para a questão de tratamento de anemia. O Sadol ele também leva em conta o íon férrico, o ferro mais 3. A diferença é que ele não é um hidróxido, ele está na forma de um óxido, que é a nossa função aí, que vai vir mais à frente. Então, outro uso. Como eu sei que muita gente fica na dúvida dos cátions, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Essa tabela do livro de vocês, eu acho ela bem bacana, que mostra para vocês os cátions de valência constante, fixa, monovalentes, bivalentes e trivalentes. Então, esses são os caras que vão ter o nome hidróxido de amônio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio e assim por diante. E aqui, ó, os mais comuns, que são mono, bi, tri, tetra, valentes, para os casos de NOx variáveis. Então, cobre, mercúrio, ouro, e reparem os nomes aqui, ó, com as terminações oso e ico.
Então, essa tabela é para você ler, para que quando você se depare com esses nomes, você não estranhe tanto a forma de escrita. Também coloquei aqui aquela mesma tabelinha que eu sugeri para vocês lerem lá do livro. Dessa vez eu trouxe ela para o slide. Não vou ler ela com vocês, tá, gente? Mas a fórmula, o nome e algumas das aplicações. Então, é legal você saber que o hidróxido de sódio é usado na fabricação de desinfetante, mas ele também foi utilizado aí para limpeza de alguns equipamentos. O hidróxido de potássio, né? O hidróxido de magnésio, de cálcio, o de alumínio e o de amônio. Gostaria de salientar que as bases elas podem ser chamadas de álcalis, por causa do pH alcalino, do pH maior do que 7 aí. Então, também recomendaria isso. Questãozinha 1 do Cefet, né, ou Instituto Federal de Santa Catarina, em relação às substâncias: hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Assinale a afirmação correta. Item A. São todas bases muito solúveis em água. Isso é falso, tem base de metal de transição aqui, ó. A de alumínio também não é solúvel, então já era. Todas essas substâncias são compostos iônicos. Cuidado, o hidróxido de amônio, aqui ó, ele tem ligação covalente. Tá? Ele vai gerar íons porque ele sofre ionização quando é posto em água. Tá? Mas ele é um composto dito covalente. O hidróxido de sódio é uma base forte. Verdade. O hidróxido de sódio, o NaOH, é uma base forte. Então, letra D. E letra E, né? Todos se dissociam fortemente quando misturados em água. Não, nós temos alguns aqui que são bases fracas, né? Então, não vão se dissociar completamente. A C, gente, todos são moleculares, também não se aplica, né? Tem metal ligado a metal, eu tenho ligação iônica. Questão 2. Sobre os produtos químicos de caráter ácido e básico, presentes no nosso dia a dia, foram feitas as seguintes afirmações. Produtos como o limão, o vinagre, o bicarbonato de sódio e o leite de magnésia são todos constituídos de substâncias ácidas e corrosivas. Limão é ácido, beleza. Vinagre é ácido. Bicarbonato de sódio é um sal. Leite de magnésia, nós falamos lá no segundo slide, que era uma base. Já não deu. E outra, galera. São corrosivos? Limão, vinagre, são corrosivos? Cuidado com isso também. A2. A solução aquosa de cal apagada e a solução aquosa de soda cáustica são sistemas com pH superior a 7. E nesse momento eu tenho alguém pensando o que raios é cal apagada. O cal, ou a cal, ela vem do óxido de cálcio, tá? Chamado de cal extinta. E aí, isso aqui quando colocado em água, gera para nós o hidróxido de cálcio. Então, uma solução aquosa de cal apagada, então eu tenho aqui a cal extinta ou a cal apagada, colocada em água, gera o hidróxido de cálcio. Como é uma base, o pH é maior do que 7, sim. O leite de magnésia, utilizado como laxante e antiácido, é uma base fraca e, por isso, pode ser utilizado como medicamento. É verdade, tá galera? O leite de magnésia, além lá do desodorante, além do antiácido, ele também é utilizado como laxante. Então, são verdadeiras as afirmativas 2 e 3. Questão 3 do tetra. Considerando frascos com KCl, sacarose, HCl e hidróxido de sódio, não necessariamente nesta ordem. Então, um açúcar, um sal, um ácido e uma base. Você tem a tabela aqui embaixo. Soluções aquosas contendo indicador fenolftaleína são incolores em pH menor do que 8,5 e rosa em pH maior do que 8,5. Esse dado foi dado na questão aí. Considerando isso, o que deve ter em cada uma das soluções? Olha só, frasco 1, ele é incolor. Bom, então eu já sei que não pode ser o NaOH. Então aqui nas minhas alternativas, a letra E já não pode. Ele conduz corrente elétrica. Bom, se ele conduz corrente elétrica, ele não pode ser açúcar. Não tenho nada com açúcar, beleza. E ele não reage com hidróxido de magnésio. Lembra que ácidos e bases reagem. Então, se não está reagindo com hidróxido de magnésio, eu só posso ter um sal. Logo, letra C não pode ser e letra A também não pode ser. Estamos entre a B e a D. E agora a gente já mata a resposta. Frasco 2, a solução é rosa.
ela conduz corrente elétrica e ela não reage com o hidróxido de magnésio. Bom, se ela é rosa, o pH disso daqui é maior do que 8,5. Então eu tenho um sistema básico. Qual é o sistema básico que eu tenho aqui? O hidróxido de sódio. Com isso a gente chega à conclusão que a nossa resposta é a letra B. Vamos só olhar os outros dois. No 3, incolor, com a fenolftaleína, conduz corrente elétrica e reage com o hidróxido de magnésio. É um ácido, pH menor do que 7, conduz corrente elétrica em solução e reage com a base formando um sal e água. E na 4, o sistema é incolor, não conduz corrente elétrica e não reage com a base, ou seja, é a sacarose, é o carboidrato, um açúcar aí. Tranquilo? Última questãozinha, vai voltar até uma pergunta novamente, galera, que foi feita no atendimento. Olha a importância aí de vir lá para aula ao vivo, tá? Pô, foi uma questão que apareceu, agora tá de novo aí pra gente. Ácidos diarrênios são conhecidos por liberar íons H+ em solução aquosa. Verdade, né? H+ ou H3O+. Bases diarrênios são espécies capazes de liberar íons OH- em água. Verdade. O ácido sulfúrico 98% é um ótimo condutor de eletricidade. Olha a frase que apareceu que a gente debateu lá na aula ao vivo. Cuidado, né? Isso aqui é falso. O ácido sulfúrico 98% não é um ótimo condutor de eletricidade, porque como eu tenho pouca água, eu tenho poucas moléculas ionizadas, e se eu tenho poucos íons, eu tenho uma baixa condução de corrente elétrica. Muito embora ele seja um ácido forte, né, lembra lá da fórmula dele, H2SO4, e aí, claro, né, para os oxiácidos eu faço 4 menos 2, então isso aqui me daria 2. Embora eu tenha esse resultado que classifique ele como um ácido forte, eu preciso que ele esteja em solução aquosa para promover a sua ionização e aí sim ter íons livres e conduzir corrente elétrica. Então essa aqui a gente sabe que é falsa. E a 4, quanto maior o grau de ionização de um ácido, maior será a sua força, foi o que a gente mostrou hoje ali no simulador. Então são verdadeiras, né? A1, A2 e A4. Pessoal, façam por favor, na página 198, os exercícios do 37 ao 41. Lá no Estudos vai ter para vocês uma lista chamada Bases de Arrênios. Resolvam ela para segunda-feira, por favor, tá? E, no mais, gente, como sempre, né? Muito obrigado. Um bom restinho de semana para todo mundo aí. Tá? Um grande abraço. Uma honra estar junto com vocês. Até a próxima.